pacote do que ele fez, você estava incluído. É bom, o homem é maravilhoso, a mulher, eu criei eles parecidos comigo. Então, se a gente fala que Deus é bom, somos parecidos com o papai. Se somos parecidos com o papai, então está tudo certo, somos bons. E Deus fez você e Ele se alegrou com você. Então, nós estamos falando de cura por quê? Porque o primeiro passo para a cura interior é entender que sobre Deus e o sofrimento. As pessoas às vezes são vencidas, destruída a vida dela emocional, porque ela atribui, é natural, o ser humano sempre quer atribuir a alguém os problemas da vida dele. Isso é uma defesa. Eu chamo de operação tartarugas. Eles querem se enfiar dentro do casco para se proteger. Então sempre tem que achar alguém para culpar-nos das nossas frustrações, dos nossos problemas. E uma delas, que tem, por incrível que pareça, às vezes a pessoa que não tem nada a ver com isso, que mais fala o fato, em todas as pessoas que eu já ministrei, eu vejo, boa parte desse bolo de frustrações e traumas emocionais, o culpado é Deus. Porque Deus me trouxe a esse mundo, porque Deus deixou eu nascer desse jeito, porque Deus queria me ver sofrer. Quer dizer, precisamos entender sobre Deus no sofrimento, para entender que Deus não é culpado, não, irmãos. Dessas coisas que aconteceu sobre a terra, que está acontecendo, não. Deus não planejou isso acontecer, não. As coisas aconteceram, mas a responsabilidade não estava em Deus, em dizer que seja dessa forma. Ele só alerta, ele só diz para você, cuidado com as suas decisões. Ele só diz para os seus pais, cuidado com as suas decisões. Disse para as pessoas nos seus relacionamentos, cuidado com as suas decisões, que vocês podem afetar, podem construir e destruir com as suas decisões. Então Deus e o sofrimento, se alguém quer cura interior, não tem fórmula mágica, tá? Não existe cura interior numa forma 2 mais 2 é 4, está tudo certo. Não. Cura interior é um processo de relacionamento com a palavra de Deus, que vai te direcionando e o Espírito Santo vai agir. Só que o Espírito de Deus, como eu tenho falado, para trazer coisas invisíveis à existência, o Espírito de Deus espera encontrar em você uma coisa, a palavra. Se não tem a palavra dentro de você, você não aceita, está falando para você, aceita, perdoa o seu irmão, você diz, não, isso não é coisa para mim, é para outras pessoas. Eu não preciso perdoar, você não está parando a palavra. Dá para entender? Porque o Espírito espera encontrar temor, sujeição à palavra de Deus. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, vocês guardam a palavra. Se vocês me amam, vocês guardam a palavra. Está lá no capítulo 15. Então, preste bem atenção. Quero ser curado, não é forma, é atitude certa. É mudar a direção das atitudes para serem curados interiormente. Então, a primeira coisa que precisamos deixar claro para nós mesmos é que Deus, no sofrimento, Deus não é culpado dos nossos sofrimentos. Então, pare de culpar Deus. Comece a aprender a lidar com o seu sofrimento e mudar a direção dele com o poder que Deus te oferece, com o amor que Deus te oferece. Ele não te deixou só, ele permitiu o sofrimento, permitiu, ele mesmo determinou a punição, ele alertou sobre o problema e disse, se você não tomar cuidado, Adão, você vai cair numa grande armadilha. Ele falou antes de acontecer, mas Adão é teimoso, mas é a liberdade que Deus deu, sabe? Às vezes nós damos liberdade para os nossos filhos, fala, ele está grandinho, né? Ele precisa crescer e tomar as decisões da vida dele. Aí às vezes ele fala que grande erro cometido. Porque parece que era para ele tomar decisões certas e ele só toma decisão errada. Só decisões contrárias ao que os pais esperam. Por quê? Faz parte da liberdade de escolha. E Deus deu a você e aos seus filhos. E não deu o controle seu sobre eles. Não adianta não. Que a decisão sempre será deles. Você pode ter feito o exemplo de educação familiar, mas a decisão final é dos filhos sobre o rumo que vai tomar a sua vida. Então eu quero que você entenda, quando eu estou falando de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, nós estamos falando sobre o que ali? Nós estamos falando sobre que Deus criou todas as coisas, que tudo era bom. E ele não fez nada para dar errado, ele fez tudo para dar certo. Então Deus ainda diz, criei vocês, o homem e a mulher, e os abençoei. Quer dizer, para que tudo que eles fizessem nessa terra desse certo. Então diga, Deus me criou, para que tudo
dê certo. Para que tudo dê certo. Era para dar certo. Algo errado, né? No meio do caminho. O problema está na nossa vida. O problema está na decisão errada das pessoas em volta da nossa vida também. Nos traz consequências. Por isso eu quero que você entenda sobre o sofrimento, sobre Deus e o sofrimento. Reflita um pouco. É para você entender que quando você entra no processo de cura, você tem que entender que Deus é uma solução, é uma ajuda. Deus é remédio para a sua vida. E não é o culpado da sua história ter da terra, nem dos seus pais ter da terra. Amém. Vamos lá então, vamos lá em capítulo 2. Então, hoje eu vou falar só da parte do capítulo 2, que é o processo de cura. Então você já entendeu, Deus me abençoou, me criou para ser uma bênção na terra. Mas no capítulo 2 ele continuou falando. E aí começou, na verdade, Deus, com a sua onisciência, mostrando que algo já estava indo na direção errada. Ele deu liberdade ao homem para servi-lo, permanecer na sua presença. Mas essa liberdade, Deus já estava de olho. Tanto nas questões espirituais, que já se travou uma batalha, porque alguém estava de olho na sua criação, como dentro do interior do homem. Ele sabia que o homem se tornou vulnerável. E a figura da mulher ali se tornou um ponto estratégico até para o inimigo poder agir. Nós vamos entender isso. Não é a mulher culpada, não, o homem é culpado também das decisões erradas. Os dois caíram mesmo, desobedeceu. Não tem esse negócio para Deus, um pecadinho, um pecadão. Ah, fulano é culpado, outro é culpado. Deus, ele sabe julgar as coisas com perfeição. Então os dois ali erraram, de uma forma direta ou indireta, erraram. Vamos lá no capítulo 2, no versículo 7. Direto no versículo 7. No começo ele está dizendo, Deus criou a terra, e ainda não tinha capim, e Deus foi fazendo crescer. Aí ele diz assim no versículo 7. Então do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim se tornou o ser vivo. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutos bons de comer. E no meio do jardim, repete comigo, no meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Deus criou, deu inspiração e colocou no Éden um lugar preparado para que tudo desse certo. No Éden, o lugar onde Adão foi posto, era o lugar onde Deus projetou para que tudo desse certo. A terra produzia, os frutos produziam, os animais entendiam as coisas, tudo dava certo. E aí o Senhor diz que ali naquele lugar existia algo que Ele gostaria que as pessoas soubessem. Ali existia a árvore da vida eterna, vida, ou vida longa ou vida eterna. E existia também a árvore que se chamava ciência, conhecimento do bem ou do mal. E talvez Deus já estava ali, mostrando para o homem, alertando o homem sobre o que Ele propôs para ele. Deus propôs para ele vida eterna e ciência do bem, porque estar com Deus é viver na ciência do bem, no conhecimento do bem. E ele não precisaria dessas duas coisas, porque enquanto você estivesse andando com Deus e andando com Deus, enquanto Adão estava, ele já tinha garantia de vida longa, no mínimo vida longa. Se Deus pudesse incluir, tirar ele, resgatar ele do céu, poderia, mas ele tinha garantia de vida longa. E a outra coisa que ele tinha, a consciência do bem, que não precisava de nada, porque até os animais conviviam em harmonia com o homem, não precisava de nada. Era um lugar de paz, de alegria, de harmonia para se viver. E Deus alertou ele, dizendo: cuidado, porque a sua liberdade pode te levar a querer essas coisas, e eu não quero que você saia dessa direção que eu dei, dessa posição que eu lhe coloquei. Você não precisa de outras coisas, você precisa estar e andar comigo apenas. Então ele falou para Adão: essas duas coisas não faz. Não queira desejar isso, e não queira
usufruir disso, porque você não precisa disso. E a preocupação de Deus era com a ciência do mal. E isso Deus já estava ciente do que estava acontecendo. Na verdade, Satanás já rodeava a terra naquele tempo. Ele já sabia que o inimigo já estava tramando a sua influência na sua criação. Tentar contra a vida do homem faz parte do propósito de vida de Satanás e Lúcifer. E até os dias de hoje, ele luta para destruir a humanidade. Ele luta para destruir os propósitos de Deus na vida do homem. E Deus falou para o homem, falou sobre duas coisas. Duas consciências que você precisa entender. E ele disse: de tudo que eu quero que você viva, Adão, uma coisa que eu te peço é que você não toque nessas duas coisas. Não experimente a ciência do mal. Não experimente essa ciência de ter as suas próprias decisões e dar direção para estar longe de mim, para se afastar. Então Deus colocou na vida do homem a capacidade dele tomar decisão. E ele disse: tome cuidado com as suas decisões. A capacidade de escolha dada por Deus aos homens trazem consequências diretas ou indiretas. Duas árvores com o poder de mudar a direção da vida do homem: a árvore da vida, que propõe a vida eterna, e a árvore do conhecimento do mal, que traz a decisão para viver uma vida independente de Deus ou dependente de Deus. Se você quer viver uma vida do bem, você tem que estar dependente de Deus. Quer viver uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida sem preocupações, esteja dependente de Deus. Porque Ele prometeu que Adão iria viver bênção sobre bênção. E Ele trouxe através de Jesus essa condição que Adão falhou. Jesus conseguiu trazer, para que você possa viver uma vida abençoada. Então eu vou dizer algo apenas para finalizar. Pouca coisa eu falo, mas quero que você entenda. Deus avisou o homem: não vale a pena tomar a decisão errada, antes mesmo de acontecer. Então veja só, se Deus alertou o homem para não fazer algo, é porque Ele esperava que o homem tomasse uma decisão certa. A decisão é a liberdade que nós temos de fazer escolha. Isso é decidir. Deus nos deu liberdade de tomar decisões, de fazer as coisas, escolher as coisas. E Ele disse: até os dias de hoje, há coisas que você vai precisar decidir, para o bem ou para o mal. Mas não precisava ser assim, porque se estivéssemos com Deus, não precisávamos escolher o mal, não precisávamos ter essa necessidade de optar pelo mal como forma de vida. Nós estaríamos sempre com Ele. Deus não criou o sofrimento. Nós vamos ver no capítulo 3 isso, mas eu vou falar só isso, para que vocês entendam que Deus fez o homem com um propósito e deu a ele uma condição. E a decisão do homem é que levou ele a causar o sofrimento. Depois nós vamos ver a consequência da decisão. Mas só quero que você entenda que todo o sofrimento começou na advertência de Deus. Começou ali, quando Deus advertiu o homem, porque ele estava já se mostrando como um pai e queria orientar o filho para que não fizesse as coisas erradas. E ali já começou. Então Deus criou, Ele disse a mulher, criou o homem e a mulher. Então, de uma forma direta, o homem foi criado e Deus deu uma ordem. Esse mandamento: não coma desse fruto dessa árvore que está no capítulo 2, Deus deu diretamente ao homem. Ele não deu à mulher, porque a mulher foi criada depois. Ele deu ao homem: não coma disso. E o homem depois transferiu essa mensagem para a mulher. Então existem decisões que nos afetam por uma má decisão, diretamente e indiretamente. Quando se trata da mulher, o homem orientou a mulher, e a mulher, como a gente vai ver mais tarde, tomou uma decisão que acabou influenciando o homem a tomar a sua decisão. Os dois erraram por decisão. Uma coisa é certa, os dois erraram por decidir errado. Mas o mandamento de Deus, a ordem de Deus veio diretamente ao homem, que foi a primeira construção dele e ser filho. Então o homem tinha por total responsabilidade
e convicção, porque ele viu Deus falando com ele e dando a ordem de manter-se firme na sua posição. Mas quando Deus viu que o homem estava só e disse: vamos fazer alguém à sua semelhança, um propósito completado. É um propósito bom que Deus criou a mulher para ajudá-lo, para identificá-lo, a sua própria identidade da sua espécie como ser humano. Fez parte do projeto de Deus de bênção na vida do homem. Só que ele também deu decisão na vida da mulher. Só que é uma decisão que é a liberdade de decisão, de uma forma indireta. Indireta foi dada à mulher, e direta a liberdade foi dada ao homem. Porque Deus primeiro falou diretamente com o homem: não faça isso. E o homem falou para a sua mulher: olha, Deus falou para não fazer isso. Então ambos sabiam que não deveriam tocar em algo. É lógico que essa questão de árvore, de fruto, pode ser uma simbologia, uma visão para você entender o que Deus está ordenando a eles. Mas Deus deu a ordem. Então, de forma indireta, direta ou indireta, a decisão errada traz consequências na nossa vida. Então, direta é quando nós tomamos a decisão que nos afeta. Indireta é quando alguém toma uma decisão que nos afeta. E você vai entender isso porque já começa na sua casa. Começa lá na raiz, quando você era criança. Começa dentro das suas origens familiares. As decisões dos pais sobre os filhos. A decisão do pai de conduzir a sua vida de uma forma e trouxe consequências sobre a vida dos filhos. Traumas, frustrações, revolta, raiva, ódio, outro, você pensa. As decisões diretas que Deus deu ao homem e indireta que veio à vida da mulher, seja uma ou outra, a questão é a decisão certa ou errada. E é o que Deus esperava da decisão certa. E a decisão certa que Deus esperava de Adão é: vou permanecer na tua presença, Deus. A decisão certa que Deus esperava de Eva era: vou permanecer na tua presença, Deus. Eu não vou fazer essas coisas que tu me disse para não fazer. Mas o homem tinha a responsabilidade de chegar para a sua mulher e dizer para ela: olha, essa decisão não é a correta. Porque ele disse: não tocar na ciência do bem e do mal. Porque nós não precisamos do mal para viver. Não precisamos saber o que acontece de ruim. Não precisamos mudar o nosso pensamento. Porque o conhecer do mal começou a tornar o homem independente. Ele passou a ter uma escolha agora. Ele poderia fazer tanto o bem, como ele poderia fazer agora o que ele quis. Se ele quisesse prejudicar alguém, ele poderia. Então nós vamos ver mais tarde, no capítulo 3, a chegada do sofrimento. Mas eu quero que você entenda no capítulo 2, é que Deus deu uma condição. E toda condição exige uma decisão. Toda condição, tudo que é condicionado vai exigir de você uma escolha, uma decisão. Porque a decisão é a liberdade que temos de escolher. Isso é decidir. E vai exigir de você. Então preste bem atenção. Porque se você quer ser curado, quer Deus curando o seu interior, você tem que prestar atenção nas decisões que você vai precisar tomar. Estar disposto a enfrentar os fatos e poder tomar a decisão correta. E Deus espera que você tome a decisão certa. E a decisão certa é: não toque. Não faça diferente daquilo que eu estou lhe orientando a fazer. Adão não precisava de outros conselhos. Ele já tinha Deus para orientá-lo. Ele já tinha o Espírito de Deus diretamente a ele para guiá-lo. Assim como hoje nós temos. A Bíblia diz que Jesus é como fosse o segundo Adão, que foi enviado para nós, para fazer diferente do que Adão fez. Adão quis pecar, Adão quis fazer o que quis, contrário à vontade de Deus, e Jesus veio fazer o contrário. Mostrar que é possível obedecer a Deus, permanecer no Éden. Agora é um Éden espiritual pela fé que nós vivemos. O Éden representa a dependência, a presença de Deus. Permanecer em um lugar com a dependência de Deus. E é essa decisão que Deus espera que você comece a tomar na sua vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero a orientação da palavra de Deus na minha vida. Eu quero aprender a lidar com o meu sofrimento e libertar desses problemas, desses traumas que causaram os sofrimentos dos meus relacionamentos. E isso começa lá dentro da sua casa. Lá que começou a origem do sofrimento.
Porque lá começa os relacionamentos, a começar dos relacionamentos familiares. Porque lá é onde se tomou as primeiras decisões para a sua vida. Os seus pais foram os primeiros sábios que tomaram decisões que ajudaram ou afetaram as suas vidas. E assim sucessivamente, depois do relacionamento com os irmãos, depois do relacionamento com os parentes mais próximos, e depois com a sociedade. Tudo uma questão de relacionamento. E as decisões que essas pessoas, os níveis de relacionamento, foram tomando, é que veio afetando a sua vida. Então o sofrimento não é propósito de Deus. Deus não desejou o seu sofrimento. Deus, ele propôs a disciplina, corrigir, para que você não tome a decisão errada, já que você escolheu, Adão, escolheu, Eva escolheu experimentar o poder da liberdade de experimentar o que é ruim, o que é mal, ter liberdade de não depender de Deus para tomar decisões que quisesse. Então o único erro de Adão foi não depender mais de Deus, colocar Deus de lado. E hoje parece coincidência, desde o tempo de Noé, eu falo muito sobre a questão de Noé, a violência toma conta, a vida dos homens, o desamor, a indiferença com a vida, a indiferença com o amor, com os sentimentos, com os relacionamentos, com os princípios morais, seja o que for, hoje banalizou. E isso não é uma coincidência apenas, isso é uma evidência. Por que isso é uma evidência? Não é uma coincidência. Desde os tempos de Noé, a violência, todo tipo de imoralidade que Deus precisou interferir, hoje em dia se repete. Isso é uma evidência de que o homem sem Deus só produz estas coisas, só produz mal, só produz pensamentos contrários àquilo que ele espera. Começa bem e termina mal. Começa pensando em fazer o bem e daqui a pouco está fazendo tudo errado. Então é isso que eu quero que você entenda. O começo é: Deus te abençoou, te criou, te amou e te abençoou. E agora ele diz: as decisões é a origem do seu sofrimento. As decisões erradas que foram tomadas. E a pior decisão que um homem pode tomar na sua vida é viver sem Deus, não crer em Deus. Porque, irmãos, ateu ou não, um dia veremos a resposta. Alguém falou para mim: mas será mesmo? Não. Vamos ter a resposta. Eu vou esperar a resposta lá do outro lado e eu te aguardo. Espero que você esteja certo, mas você não morra, sofra o que a Bíblia diz sobre a morte após a vida, sobre a vida após a morte. Então eu espero, mas eu creio uma coisa, que se a Bíblia está falando a verdade, então após a morte, olha meu filho, não tem escapa, ninguém vai escapar da justiça de Deus. Então eu prefiro esperar confiando em Deus. A minha decisão não é viver sem Deus, a minha decisão é viver com Ele. Mas Ele é um Deus invisível, é Ele que eu escolhi para ser. É Ele que eu tenho lido essas escritas na Constituição chamada aqui. E tenho visto aqui orientações para a minha vida que funcionaram, e que funcionam, e que me ajudam a lidar com a minha vida. Então, nessa Constituição apoia a minha vida. E a minha decisão é depender da palavra de Deus, é depender de Deus, para que eu possa aprender a lidar com o meu sofrimento e possa ser curado ou obter a cura interior. Dá para entender que cura interior não é um milagre, assim, não é uma fórmula. O cara está todo revoltado e amanhece bonzinho, porque ele foi no culto de cura interior. Não, é um processo, porque é um processo de decisões que tem que ser tomado. E Deus, Ele espera as nossas decisões para que possamos ser curados, para que Ele arranque essas raízes da ciência do mal, do conhecimento do mal, que tanto nos afetou em nossa vida. Amém? Então, em nome de Jesus, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Teria um monte de coisa, 3 horas da manhã. Eu gosto de Deus por isso, porque Ele alimenta a minha alma. Amém? Quando eu falo por Deus, eu preciso falar sobre isso, e Deus fala: Ele enche a minha vida de palavras, de visões, e eu fico cheio do Espírito de Deus, eu fico cheio, e perco até a noção do tempo. Às vezes a minha mulher tem que levantar, e aí, vai para a cama ou não vai? Vai dormir ou não vai?
coisas que Deus põe no nosso coração. É o amor de fazer as coisas, de se alimentar, para poder alimentar vocês. Amém? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E esse é só o começo. Demonstrar a ministrar.